Inscrito aqui do canal da Gazeta Paraíba. Olá, querido leitor da nossa página do Instagram. Olá, queridos assinantes do Clube Raízes Católicas do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito popular nos dias atuais. Abre aspas para a seguinte frase: todo poder emana do povo. Fecha aspas. É esse tipo de frase que hoje orienta o debate público dentro do Brasil, texto que inclusive está inserido na nossa Carta Constitucional, a Constituição de 1988. Mas, para refletir sobre os problemas dessa frase, eu gostaria de trazer alguns trechos de uma carta pastoral produzida pelo patrono da nossa Escola de História, a Escola de História Dom Macedo Costa. Trata-se da carta Direito contra o Direito, ou O Estado Sobretudo, publicada no ano de 1875. Nós extraímos o texto dessa edição aqui, do Centro Dom Bosco, da obra Contra a Maçonaria, que possui duas cartas pastorais de Dom Macedo Costa e o livro de Dom Macedo a respeito da questão religiosa do Brasil perante a Santa Sé. Vamos lá. Vai dizer Dom Macedo o seguinte, abre aspas para ele. Teoria do direito segundo o governo e seus defensores. É o capítulo 1 da carta pastoral. Se bem examinarmos o princípio sobre que se estriba o governo em seu proceder contra o episcopado do Brasil, aqui ele está falando do procedimento do Império contra os bispos na famosa questão religiosa, que nós poderemos tratar num outro vídeo com mais tempo, com mais calma, dado que é um assunto tanto quanto complexo. Continuando. Se lemos com atenção os discursos e escritos dos homens altamente colocados, que se têm feito acérrimos instigadores e defensores do mesmo governo no que ele tem movido em referência a este grave assunto, veremos que tudo e todos pressupõem, como base inconcusa, uma doutrina falsa, mas que, infelizmente, tem lançado fundas raízes em grande número de espíritos do nosso tempo. Esta doutrina é a doutrina do direito constituído. Consiste ela em afirmar que, tanto que uma assembleia de políticos com poder de legislar para uma nação estabelece uma lei, devem todos, portanto, os súditos, sem embargos, de ser essa lei claramente injusta e oposta à fé católica, reconhecê-la como direito e pô-la em execução, ainda violando a própria consciência. Imbuídos nos princípios do liberalismo moderno, que não é outra coisa senão o despotismo revolucionário, sustentam estes legistas que a soberania civil está acima de tudo, é independente de tudo, não sofre restrições algumas no seu exercício, e qualquer igreja, mesmo a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, está-lhe subordinada, em uma palavra, que a vontade de uma maioria parlamentar, franqueada de todo e qualquer poder espiritual, é a fonte suprema e única do direito, de modo que seja o que for que ela declare, não é lícito aos cidadãos opor-lhe resistência alguma, ainda que meramente passiva. Julgo ter formulado exatamente o pensamento do governo e de seus defensores, mas para que se fique bem capacitado, que não transcenda a verdade, ouçamos o que estes ilustres políticos das altas posições que ocupam têm dito ao país. E aí é que ele vai citar alguns trechos de políticos referendando o poder constituído acima, inclusive, do poder de Deus. Sigamos com a leitura do texto. Em um discurso proferido no Senado, na sessão de 19 de maio do ano passado, portanto 1874, declarou o excelentíssimo ministro do Império que o governo decidiria a questão religiosa em vista do nosso direito constituído. E continuou dizendo: declaro que, apesar do desejo ardente de ser tão bom católico como Sua Excelência, não poderei deixar de ser executor das nossas leis. Debaixo destas palavras, como sob as de um velho palimpsesto, podem-se ler estas outras. Toda lei, ainda contrárias da Igreja Católica, é direito constituído e deve ser executada pelos ministros de um país católico, não obstante os desejos e o dever, que eles têm, mesmo como ministros, de serem bons católicos. Bom, ele vai continuar, né, e vai abrir aspas novamente, dentro do mesmo texto. Está claro, não se trata só da inteira independência do Estado em relação a outros, ou de não fazer o Estado parte de um todo político a que esteja sujeito, o que é incontestável, mas trata-se da independência da soberania até do poder espiritual da Igreja. É o Estado solto de toda a regra dirigente externa. É o poder político acima de tudo, ilimitado, absoluto, sem restrições. É
É o poder político achando em si próprio sua lei suprema, impondo sua vontade como a única norma do direito e da justiça, independentemente de qualquer igreja, isto é, que haja uma igreja estabelecida por Jesus Cristo, que tenha esta igreja o direito de ensinar aos reis e aos povos, aos particulares e aos governos, o dogma e a moral revelados por Deus. Não tem os políticos de levar isso em conta. Antes, devem proceder como se tal igreja não existisse, como se não houvesse tal revelação e ensinos divinos. O governo dos políticos está, acima de tudo, o que ele decreta contra a Igreja de Jesus Cristo, contra as leis evangélicas e canônicas por ela promulgadas, é direito, é justiça e deve ser de todos acatado e obedecido. É o cesarismo, é a estatolatria, é o Deus-Estado em sua expressão mais genuína. E conclui, é ainda o enunciado cru da doutrina do cesarismo e a tradução servil daquilo de um ministro subalpino, tratando da lei anticatólica do matrimônio civil. Diz o ministro, a magistratura não pode admitir que as leis internas do país sejam nunca assunto de tratados com quem quer que seja, ou antes, para remontar a fonte revolucionária e protestante de onde isso emana, de onde tudo isso emana. É a repetição, em outras palavras, daquele aforismo de Sieyès. Basta que a vontade da nação apareça para que todo direito positivo cesse diante dela, como diante da fonte do Senhor Supremo de todo direito positivo, e dos princípios de Grocio, Boermero, Henrício, Pundendorf e outros juristas protestantes que sustentam ser a autoridade régia absolutamente independente de todo o poder espiritual, que todo o império supersacra lhe pertence, como direito majestático pelo que não se deve permitir a qualquer igreja exercer nos estados jurisdição ou governo algum exterior sobre as coisas da religião, sob pena de ver comprometida a supremacia da coroa. Lembrem que esse último trecho aqui trata-se a respeito da argumentação de protestantes sobre como se devem dar as relações do Estado para com a Igreja. E ele conclui a carta. Ele conclui, aliás, o capítulo. Tal é o princípio em que se baseiam o governo e seus defensores. Independência do poder temporal, sujeição absoluta a tudo que os políticos entendem necessário estabelecer para o regime de uma nação. Não importa que as leis que eles fazem sejam justas ou injustas, conforme ou contrárias à fé, à religião, à consciência. Tudo que os súditos têm de fazer é obedecer cegamente e como automatos é a lei, basta para ser reconhecida, aprovada, executada por todos, sem que ninguém tenha jus de resistir, ainda que passivamente. Fecha aspas. Muito profunda essa reflexão de Dom Macedo Costa. Eu queria que vocês aproveitassem os espaços aqui dos comentários para dizer em que casos, atualmente, por exemplo, nós encontramos diversos problemas pelos fatos de considerar que todo poder emana do povo, do poder constituído, e de que a lei do Estado está acima de qualquer outro ordenamento, ainda que seja para nós o ordenamento da Igreja. Percebem? Não faz sentido. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos amar o Estado acima de todas as coisas. Nós não podemos considerar o Estado acima da doutrina católica. Uma coisa é a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outra coisa é simplesmente a César o que é de César acima de todas as outras prerrogativas dentro da nossa sociedade. Beleza? Aproveitem os comentários para fazer também essa reflexão. Gostou do vídeo? Curta, por favor, vai ajudar demais para que ele alcance outras pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, com seus amigos no Instagram, enfim, nos ajude divulgando aqui o nosso pequeno canal. Queremos, como sempre encerramos os vídeos, lembrar aos brasileiros de que o Brasil verdadeiro é a terra de Santa Cruz. Grande abraço, que viva Cristo Rei e até a próxima.